Olá a todos, bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Se era verdade que a última semana não ia ser próspera em dados macroeconómicos, a verdade também é que não foram necessários dados para que a volatilidade em algumas classes de ativos se mantivesse elevada, pois ainda estavam sob o efeito das eleições. E por falar em eleições, confirmou-se aquilo que já era dado como garantido. Os republicanos ganharam a maioria no Congresso norte-americano, tendo por isso via verde para implementarem todas as medidas, quer de estímulo económico, quer as medidas de desregulação financeira, que prometeram durante a campanha e que permitiu aos índices norte-americanos dispararem para novos máximos históricos, assim como a Bitcoin e as criptomoedas em geral. Para além disso, o dólar norte-americano manteve a sua tendência ascendente de médio prazo, valorizando perto de 4% só desde o dia das eleições. No entanto, quem ajudou a que essa tendência se mantivesse foi o dado de inflação nos Estados Unidos da América, que foi publicado na quarta-feira e mostrou um aumento de 0,2 face ao mês anterior, passando a inflação dos 2,4% para os 2,6%. Apesar deste dado não alterar as expectativas para a próxima reunião da Reserva Federal Norte-Americana, que se vai realizar no dia 18 de dezembro e que se espera que haja uma redução de 25 pontos base na taxa de juros, ainda assim coloca algumas dúvidas sobre o caminho das taxas no início do próximo ano, pois se a inflação vier a subir nos próximos meses, com a expectativa de que as medidas do governo possam colocar ainda mais pressão na subida dos preços, então a Reserva Federal Norte-Americana poderá ver-se obrigada a inverter a qualquer momento o rumo das taxas de juros. Para esta semana, o grande destaque vai ser a apresentação de resultados de Nvidia. Vai acontecer na quarta-feira, depois do fecho de mercado. E fortemente impulsionada com o boom nos gastos com a inteligência artificial, a fabricante de semicondutores atingiu ainda esta semana que passou um valor de mercado superior aos 3,6 bilhões de dólares, tendo já ultrapassado a Apple e tornou-se assim a empresa mais valiosa em bolsa. E dada a sua dimensão, representa já mais de 6% do S&P 500 e foi responsável por mais de 1/3 dos ganhos do Nasdaq 100 ao longo deste ano, tendo uma ponderação neste índice de 9,7%. Deste modo, é fácil concluir que a publicação dos seus resultados trimestrais esta semana prometem vir agitar com as bolsas. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do café. Observando o gráfico em velas diárias do café, é possível constatarmos que estamos atualmente em máximos de uma tendência ascendente que tem levado o preço do café a aproximar-se de máximos históricos em torno dos 300 dólares. Acontece que nesta tendência ascendente tivemos recentemente uma interessante oportunidade para negociar a favor da tendência. E que oportunidade foi essa? Portanto, basicamente, na tendência que se deu início aqui a partir de outubro do ano passado e que se tem mantido até aos dias de hoje, era possível traçar uma linha de suporte que passava pelos mínimos feitos aqui em outubro de 2013 e que iria ter em conta os preços de fecho feitos aqui em maio deste ano. E traçando esta linha, era possível constatarmos que estávamos junto a uma região, a uma importante região de pressão compradora, que era exatamente onde esta linha de tendência se encontrava. Adicionalmente, e foi aquilo que despertou o nosso interesse para entrarmos então a favor desta tendência ascendente, foi o processo de consolidação que se esteve a fazer ao longo do último mês e meio,
Processo este que levou-nos à conclusão de estarmos simplesmente numa consolidação esta em forma de cunha, e por isso mesmo, enquanto a linha de tendência, a linha de suporte desta tendência ascendente continuasse a funcionar, esta cunha mais tarde ou mais cedo, no momento em que viesse a ser confirmada, ou seja, no momento em que o preço quebrasse para cima a linha de resistência desta cunha, a partir daí saberíamos que havia uma maior probabilidade de caminharmos mais para cima. Até onde? Até à projeção da cunha, que se mede desde o primeiro ponto de reversão até ao cruzamento das duas linhas, portanto, ao fim e ao cabo, o vértice da cunha, e agarrando, digamos assim, nesse movimento, desde o ponto de breakout, desde a zona onde o preço quebrou a resistência da cunha, podíamos então perceber onde é que o preço iria à partida caminhar. E foi exatamente aí que tocámos. É por isso que está feito este trade, mais um bom trade a favor da tendência, que é sempre uma das nossas prioridades, e que nos permitiu assim beneficiar de um movimento de cerca de 15% em apenas uma semana. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar um investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contato connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Desejo-lhe uma boa semana de trading e até para a semana.